Olá, esse é o nosso trabalho sobre algoritmos distribuídos, no caso sobre consenso hierárquico. Nosso grupo somos eu, Matheus Roque, o André Regis e o Cauê Basque. Primeiro de tudo, só um sumário do que a gente vai ter aqui, né? A gente vai falar sobre o que é o consenso em sistemas distribuídos, o que é o consenso hierárquico em si, como que ele funciona, e depois a gente parte para a parte mais prática, que é a implementação em código e uma aplicação simples que usa nossa biblioteca, né? Começando, o que é o consenso, né? O consenso ele é uma abstração que ela traz propostas, decisões. No caso, sempre que tiver necessidade de um consenso, um valor vai ser proposto e um valor vai ser decidido. E daí tem algumas propriedades no consenso, né? Ele eventualmente termina esse processo de consenso, que é a terminação. A validade, se um processo define por um valor, esse valor foi definido por alguém, foi proposto por alguém, né? Não pode ser decidido um valor que não foi proposto por nenhum membro do grupo. Integridade é que não há duas decisões no mesmo processo de consenso. E concordância, dois processos corretos não decidem diferente, né? E o que é o consenso hierárquico? O consenso hierárquico ele é uma forma especializada de consenso, onde traz o conceito de que alguns processos têm... Você tem uma hierarquia entre processos, né? Tem um processo que tem maior prioridade de decisão e outro que tem menor prioridade, né? Então, como é que ele vai funcionar, né? No início, cada membro desse grupo que vai participar desse consenso, ele não vai ter nenhum valor e, em seguida, ele vai propor um valor, né? Como ele propõe, isso aí depende da aplicação, né? Daí, começando pelo processo com maior prioridade, ele vai decidir o valor que ele propôs. E, em seguida, ele vai transmitir esse valor para todos os processos com menor prioridade. E daí, então, para finalizar a primeiro round desse processo de decisão, né, de consenso, os outros processos eles vão mudar a proposição deles se eles tiverem recebido uma proposição diferente do processo com maior prioridade, né? E daí o segundo na cadeia de prioridade vai fazer o mesmo processo, onde ele pega o que ele tem proposto, decide esse valor e passa para as primeiras prioridades, e isso vai se propagando, né? Agora vamos dar uma olhada num exemplo do livro de referência, onde existem 4 processos e cada um tem uma proposta diferente, porém só o primeiro que propor para todo mundo vai ser levado em consideração para a decisão, né? Nesse caso aqui é o P1, ele decide pelo valor 3 e envia a mensagem para todos os outros processos, porém só o processo 4 recebe. Ele é dado como falho, não decide. No round 2, então, o processo 2 utiliza a sua própria proposta, já que ele nunca recebeu o primeiro, e propaga essa proposta para todos os outros. Então, o processo 4, apesar de saber a proposta do processo 1, vai agora sobrescrever pela proposta do processo 2, e o processo 2 vai decidir então. Aí no round 3, novamente, o processo 3 vai decidir pela proposta do processo 2 e vai propagar novamente para o processo 4. E assim sucessivamente até atingir o último processo, garantindo que todos os processos decidem o mesmo valor. Uma clara vantagem desse algoritmo é que assim que o primeiro processo decidir, ele já pode dar por encerrado o consenso, com certeza vai ser utilizado aquele valor. Outra vantagem é que ele precisa de muito menos mensagens do que outros tipos de consenso. E, inclusive, é possível fazer uma otimização de diminuir a quantidade de mensagens enviadas para que um processo só envie mensagens para aqueles processos em que ele tem autoridade sobre. Contudo, isso impediria de fazer uma outra decisão de projeto, que foi o que a gente fez, de que um processo não necessariamente precisa propor algo. E por fim, o grande problema do algoritmo é que a quantidade de rodadas é sempre igual à quantidade de processos, podendo demorar um tanto aí para todo mundo decidir, mas enfim. Então, para o nosso algoritmo funcionar, ele tinha algumas premissas. Primeiro é que os processos consigam saber quem são os outros processos que estão conectados, né? Então a gente implementou um serviço de registry, onde cada processo vai simplesmente se cadastrar e é onde eles vão poder pegar, né, os outros peers. A gente precisava também de um detector de falhas, né? Para que quando tem algum processo que crasha, né, que fica muito tempo sem responder por qualquer razão, os outros processos sejam informados disso e possam considerar, né? Então a gente implementou esse serviço que funciona da forma indicada pelo livro, lá com esse Perfect Failure Detector, e funciona basicamente com um sistema de heartbeat, né? Envia mensagem requisitando um heartbeat para os processos e depois do timeout verifica se recebeu, né, as respostas na outra thread que fica ouvindo.
Mas então, para o funcionamento do algoritmo em si, a gente implementou essa estrutura aqui de um agente, né? Que é bastante genérico, né? A gente pode especificar como é que vai ser a proposta dele, etc. A primeira coisa que acontece quando a gente manda executar é que se o ID desse agente, que ele recebeu o ID do registry quando foi criado, se ele for o primeiro round, né? Se for o round atual, que é o 0, ele já pode decidir, porque o 0 é quem fica mais alto na hierarquia, né? Quem tem a maior autoridade. Então, ele já vai direto para esse método de decide aqui. O que acontece aqui? Aqui, se ele tiver uma proposta, porque não é certo, né? A gente está tratando o caso de alguém não querer propor nada. Se ele já tem uma proposta, aí beleza, ele vai se marcar como já tendo decidido, vai chamar um callback com a decisão para quem quiser fazer alguma coisa com isso, e vai fazer no final o broadcast para avisar todos os outros processos de que ele decidiu, né? Que os outros podem avançar um round. Podem talvez assimilar aquela proposta, né? Como ela veio de cima. No caso de ele não ter uma proposta, ele vai mandar uma mensagem de undecided. Ele vai dizer para os outros, era minha vez, mas eu não tinha proposta nenhuma ainda, então não decidi ainda. E ele posteriormente vai decidir e, nesse caso, ele não vai fazer o broadcast, né, porque já passou a vez dele. Mas a maior parte da implementação fica nesse método handle, onde a gente vai estar tratando as mensagens que são recebidas, né. Tanto as mensagens de heartbeat, que são enviadas pelo detector de falhas, né. A gente recebe uma mensagem, simplesmente tem que responder com heartbeat por esse endereço. Quanto a mensagem do detector de falhas também informando que algum processo crashou. Aí a gente coloca ele num conjunto de processos que estão crashados, né? Para ignorar daí para frente. E aqui a maior parte dessa parte mais importante desse método, que é tratando quando a gente recebe uma mensagem de que algum processo decidiu uma proposta. Ou seja, era a vez daquele processo, né? Ele podia decidir, ele envia esse broadcast para todos os outros processos. E aqui, dependendo da proposta atual desse processo aqui, ele vai substituir pela que recebeu, né? Ou seja, se o ID dele é maior, ou seja, na hierarquia está abaixo, né? Tem menos autoridade, ele vai substituir a proposta dele. Ou se ele não tinha, né? Se ele não tinha alguma proposta ainda, se ele não tinha nenhum valor, ele vai substituir também. E no caso de ele avançar uma rodada, é onde ele vai verificar se ele pode decidir, né? A gente já vai chegar lá. E por último, né, se ele recebeu a mensagem de algum processo indeciso, né, que estava na sua vez e não decidiu, se não for ele mesmo, né, ele avança um round, né? Porque o broadcast envia para o processo ele mesmo, né, na nossa implementação. Então aqui no Advanced Round a gente verifica, né? A gente incrementa primeiro a rodada, né? E depois a gente verifica se essa rodada agora, né, depois de incrementada, se ela equivale a algum processo que está crashado, né? Se tiver, a gente pula adiante, né? A gente assume que esse processo não vai responder, mesmo que ele esteja só meio instável, né? A gente simplesmente passa a ignorar ele porque todos os processos precisam concordar, né, que algum processo está crashado. Então não dá para ficar mudando de ideia sobre isso. E aqui, se a rodada é a desse processo, né? Se é a vez dele de decidir, ou se é mais tarde, né? Ele estava indeciso antes e agora recebeu uma proposta, agora consegue decidir, aí ele vai para o try decide, né? Mas no caso de ele estar decidindo mais tarde, ele simplesmente não vai fazer o broadcast, né? Porque existe uma verificação ali no começo. Pensamos numa família em que precisam escolher um filme para assistir naquele filme, né? Como uma família muito atarefada, só é possível assistir um filme por dia com todo mundo reunido. Então, a gente segue uma hierarquia bem rígida. No caso aqui, eu vou colocar 5 membros na família, mas a gente poderia ter até 12. Nessa família, quem manda é o vô, porém o vô não decidiu por nenhum filme, ele ficou indeciso. E aí a segunda pessoa no comando era o tio, que decidiu assistir Bacurau. E depois a prima, que também decidiu por Bacurau. Aí então vem a mãe, que decidiu por 2001 Odisseia no Espaço. O pai decidiu por Star Wars. E assim sucessivamente com os outros membros que a gente, enfim, nem incluiu aqui, né? É uma família só de 5 membros. No primeiro round, o vô informa que... no primeiro round, o vô informa que ele não conseguiu decidir nenhum filme. E aí todos os outros processos passam para o próximo round. Então que o tio decide pelo Bacurau e informa isso para todo mundo. E todo mundo aceita a palavra do tio. Por fim, agora apareceu o erro.
Eu vou tirar os lost hosts aqui só para mostrar rapidinho. A gente não conseguiu identificar o problema, mas depois da execução, o primeiro processo, por algum motivo, falha em responder a nossa checagem para dizer que ele continua operante, né, o Heartbeat. E os outros processos confirmam que são informados, inclusive ele mesmo. Mas enfim, boa tarde.